Na teoria, morar fora é top. Você entra com o visto, estuda, trabalha, tudo certo, né? Aí vem o site da imigração te promete oportunidades, diversidade, com mão de obra escassa. Você chega com a mala e um sonho, daí se liga na importância do que ninguém te contou. Os códigos sociais, a forma como te leem, e que de uma hora para outra mudam o jogo todo no novo país. Saudações, meu amigo, minha amiga imigrante. E já começo com uma pergunta incômoda. Quem é você na gringa? Quem você virou com a adaptação? E, assim, por que exatamente? A gente sabe que no Brasil sua identidade está conectada à sua história, seu meio, suas conquistas e tals. Mas no exterior você vira o imigrante. É o latino, é o brasileiro. E se for racializado como eu, aqui me refiro aos pretos, pardos, mestiços. Você é lido primeiro pelo que aparenta, cor da pele, sotaque, país de origem, e depois pelo que sabe. Como diz Stuart Hall, sua identidade passa a ser negociada socialmente, e você nem sempre tem voz nesse processo. O teórico explica que, quando você vive no seu país de origem, sua identidade é, em grande parte, autodefinida, baseada nas suas referências, conquistas e pertencimento, ou seja, seu histórico. Mas ao imigrar, essa identidade passa a ser moldada pela percepção externa, pela forma como o outro te vê, te nomeia ou te classifica. Fica difícil porque a gente não está mais no controle da narrativa sobre quem até então nos tornamos. Ela vai ser construída nas novas interações sociais que acompanham estereótipos, achismos e expectativas externas a nós. Vou dar um exemplo. Você pode ser um gerente logístico ou administrador de carreira no Brasil, mas, tipo, lá fora ser tratado como o imigrante que precisa se provar. Ou pode ser um branco classe média, média alta no Brasil, e nos Estados Unidos ser visto como um latino de segunda classe. Você que até então nunca havia sido racializado passa a ser. E esse é o cenário, ninguém te preparou para ele. É um problema que você vai ter que administrar. Negociar a identidade da gente socialmente significa que precisamos negociar nosso espaço e reconhecimento constantemente, lidando com filtros que um outro impõe, e que nem sempre estão em linha com a forma que a gente se via até então. Esse deslocamento atinge seu senso de valor. E também gera lacunas nas suas relações, afinal sua rede de apoio fica para trás quando você sai do país. Aí vem a necessidade de criar novos vínculos, né? Mas fazer boas amizades é difícil. Muito difícil. Porque assim, amizades por necessidade não são laços reais. Quando você chega vulnerável, aceita toda a convivência que traga algum suporte. Só que esse tipo de vínculo é raso, frágil e às vezes tóxico. O pesquisador Escobar chama isso de amizade de ocasião. Vínculos criados pela urgência, não pela afinidade. Você não confia, não se abre, e isso te isola mais. O povo nativo do novo país traz um desafio diferente. Tem uma barreira cultural que deixa a gente meio inseguro de chegar junto, principalmente no início. O timing da conversa, os códigos de interação, os convites que nunca chegam. Erizen, que estuda dinâmicas interculturais, chama isso de hostilidade sutil. Não é um ataque direto. É tipo um gelo, né, que te dão nos círculos sociais mais espontâneos. Um riso amarelo, um convite meio a contragosto, pequenas exclusões que te fazem achar que você não pertence. É que a coisa não flui de um jeito natural mesmo, sabe? Mas isso afeta o nosso comportamento por dentro, né? Leva a gente a se calar, a ir se retraindo, a aceitar menos do que merece, por aí vai. E aí a identidade entra em crise. Pois é, a pergunta que não cala entre nós brasileiros. Como quebrar esse ciclo e criar raízes, então? Eu pensei nisso e proponho que adotemos um padrão, sabe? A afobação nessa hora gera conexões muito frágeis. Amizade real não nasce assim, de uma hora para outra, nem de primeira. Ela vem com o tempo e aí permanece. Eu também proponho que você e eu escolhamos nossos ambientes com seriedade. Muitos de nós se conectam só por origem comum, porque a gente é brasileiro. Mas aí no longo prazo geralmente não é sustentável. Procure seus grupos por interesse comum, seja um hobby ou voluntariado em um projeto. Quando o vínculo é por afinidade e não por nacionalidade, ele tende a ser mais sólido. Um terceiro ponto é a repetição. Ter consistência, sabe? Isso gera vínculo. Psicologia social chama isso de efeito da mera exposição. Você precisa estar presente com regularidade nos mesmos espaços. Vai se criando uma familiaridade, uma confiança.
Então, grupos fixos são legais para isso. Uma oficina, uma roda de conversa, uma atividade semanal. Quarto, seja seletivo. Pense em quem tem potencial real para construir junto com você. Vá aos poucos testando os vínculos. A real é que a gente não precisa de quantidade, mas de amizades estáveis. Amigos de confiança podem virar a família que você escolheu, só que num novo país. E assim, eu sinceramente acredito na importância de a gente reconstruir nosso senso de valor para quando a tristeza bater. Quando a gente se sente sozinho, fica muito vulnerável nos relacionamentos. Na natureza, raízes fortes chegam a sair do solo. Mas elas crescem primeiro por dentro, né? É assim na vida. E eu retomo a provocação que te fiz lá no início. Quem você quer ser nesse seu novo país? Com quem vale dividir esse espaço? E assim, por favor, não dá para ignorar o impacto disso no trabalho. Em muitos países, imigrantes, especialmente os racializados, enfrentam barreiras reais para acessar cargos qualificados. O resultado é que muita gente, mesmo formada e experiente, acaba no emprego de entrada, né? Não por escolha, mas porque o sistema funciona assim. Abre as portas no papel, mas na real, exige que você se prove 10 vezes mais. Fanon já dizia, quando o sistema só te oferece funções de suporte, você corre o risco de internalizar essa posição e parar de querer crescer, o que pode te desapontar com o tempo. O sistema de contratação se apresenta como neutro, mas opera com referências locais. Quando você vem de um país do sul global, sua formação e trajetória não correspondem ao repertório que recrutadores estão acostumados a reconhecer. Isso nem é apenas preconceito, é um desencontro de códigos mesmo. Seu diploma pode ser válido, com experiência sólida, fluência no inglês. Mas se isso não for imediatamente compreendido ou situada dentro do sistema local, o primeiro impulso é a dúvida. Antes de avaliarem sua competência, tentam entender se você faz sentido naquele ambiente. E muitas vezes isso basta para fechar portas, sem que você saiba o porquê. Veja, dado o cenário, não estou dizendo com isso que a gente precisa rejeitar trabalho de entrada, ou entry-level. Ele paga as contas. Mas é importante saber se tem espaço para avançar. Se o país te proporciona um caminho de crescimento, tá ótimo. Mas se não, qual o plano? Mudar de profissão, de estratégia ou de país? Talvez abrir um negócio? A escolha daqui é nossa. Mas no meu entendimento, ela precisa vir de uma leitura clara do cenário, das possibilidades, não de frustração. Proponho que não tomemos o silêncio de empregadores ou hostilidade de clientes como respostas definitivas ao meu e ao seu respeito. Ok, o sistema não foi desenhado para te ler, mas isso não significa que você não tem valor. Entender esse jogo é o ponto de partida para a gente jogar com estratégia, não com submissão. Então assim, nesse canal somos propositivos, com leitura de contexto e inteligência imigratória. Querer se encaixar só não basta. A gente precisa enxergar as dinâmicas ao nosso redor e aí definir a estratégia. Esse canal tá aqui pra gente se ajudar nisso. Aqui a gente discute trabalho, adaptação, vida social e valor pessoal. Com dados e análise, um espaço pra gente pensar juntos. Se isso faz sentido pra você, se inscreve e bora continuar esse papo, porque aqui entre nós, o seu valor pessoal não muda com o CEP. Mas na real, para criar raízes morando fora, você precisa escolher onde e com quem vai crescer.